Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E a lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição de número 2, Amor da Aliança. Antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos orar para fortalecer a nossa fé, pedindo a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso intérprete, que ele nos ajude a entender essa lição de número 2, Amor da Aliança. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por nós estarmos de pé, com saúde e com vida, Senhor. Pai querido, nos abençoe agora com o estudo que vamos ter da Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, Pai, o nosso intérprete. Pai querido, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, a pequenez da nossa fé. Nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tudo isso lhe peço e lhe agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, essa aqui é a lição. Olha a lição. Essa é a lição nova, que vai de janeiro, fevereiro e março. Amor e a justiça de Deus. Essa lição está imperdível. Por isso que eu peço para vocês, assistam os meus vídeos. Compartilhe meu vídeo para muitas pessoas. Deixe seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. Preciso da ajuda de vocês. Então vamos ao estudo da nossa lição, que é Amor da Aliança. E o verso áureo, ou verso para memorizar, diz o seguinte: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que faremos nele morada? O que Jesus quis dizer com isso? Que quando nós aceitamos a palavra de Deus, o Espírito Santo faz morada em nós. Alguns ensinam que a palavra grega ágape se refere ao amor exclusivo de Deus, enquanto outros termos, como pilheu, seriam associados a tipos inferiores de amor. Há também quem entenda ágape como amor unilateral, que apenas dá, mas nunca recebe nada em troca, sendo um amor independente da resposta humana. No entanto, uma análise mais atenta do amor divino nas Escrituras revela que essas ideias, embora comuns, estão equivocadas. Primeiramente, o termo grego ágape não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano, às vezes até mesmo ao amor humano mal orientado. 2 Timóteo 4:10. Em segundo lugar, nas Escrituras, vários outros termos, além de ágape, são empregados para descrever o amor de Deus. Por exemplo, Jesus disse: o próprio Pai os ama, que é pilheu, visto que vocês me amam. O termo grego pilheu é usado para indicar não apenas o amor humano, mas também o amor de Deus pelos seres humanos. Assim, nesse caso, pilheu não se refere a um tipo inferior de amor, mas o próprio amor de Deus. As Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral, mas profundamente relacional. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem no seu amor de volta, tanto para Ele quanto para os outros. Vamos aqui para a lição de domingo. O eterno amor de Deus.
Vamos entender o eterno amor de Deus. Como nós vimos aqui, Deus nos ama eternamente. O amor de Deus nunca acaba por nós. Deus é amor. Deus nos ama. As escrituras são claras. Deus ama a todos. Deus me ama, Deus te ama. Deus ama todas as pessoas. O verso mais conhecido da Bíblia, em João 3,16, ensina essa verdade. Olha o que diz aqui em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo mundo nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontraremos vida eterna em Jesus Cristo. Nós viveremos na eternidade com Jesus. Deus nos ama que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus deu a sua vida por nós, na cruz, derramando seu sangue. E Jesus vai voltar aqui para nós vivermos eternamente com Ele. Deus, Ele ama todas as pessoas. Aqui a pergunta número 1, aqui em Salmos 33, verso 5, 14, verso 5 e 9. O que esses versículos ensinam sobre até onde a bondade e a misericórdia de Deus alcançam? Abram a sua Bíblia em Salmos capítulo 33. Pegue a sua Bíblia e me acompanhem também. Vamos ler essas passagens. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 33. Salmos 33, verso 5. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma linguagem de hoje. Eu não sei quais são as suas traduções de Bíblia, mas o importante é pegar a Bíblia e acompanhar o texto comigo. Vamos ler Salmos 33, verso 5. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Deus é fiel. Somente a salvação nós encontramos. Somente em Deus nós encontramos a salvação. Nas tuas mãos, Senhor, entregamos a minha vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. E você tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus. Deus é fiel. Somente em Deus nós encontramos a salvação. Agora vamos lá em Salmos 14, verso 5. Salmos 145, verso 9. Vamos lá. Vamos lá em Salmos 145, verso 9. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Então, o Senhor é bondoso conosco. Deus cuida da gente. E Deus cuida com carinho da gente. Ele nos protege, cuida de nós. E Deus é bondoso com todas as criaturas. Deus nos criou para a gente termos um relacionamento com Deus. Deus é bondoso para comigo e para com você. A bondade de Deus é eterna. A bondade de Deus nunca acaba. É eterna. Olha a misericórdia de Deus conosco. A misericórdia de Deus é eterna. Entendam isso, meus irmãos, meus queridos e queridas irmãos, irmãs em Cristo. Agora vamos ler aqui, ó. Algumas pessoas podem achar que não são dignas do amor, ou que Deus pode amar a todos menos a elas.
No entanto, a Bíblia ensina repetidas vezes que cada pessoa é amada por Deus. Não há ninguém a quem Ele não ame, e pelo fato de amar a todos. Pelo fato de Deus amar a todos, Deus também deseja que todos sejam salvos. O desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos encontrem a salvação nele. Somente Deus nós encontramos a salvação. Por que Jesus não voltou ainda a este mundo buscar a sua igreja? Por quê? Há uma promessa que ainda não se cumpriu, mas essa promessa vai se cumprir. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Por que Jesus ainda não voltou a esta terra? Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Encontre a salvação em Deus. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que todo mundo se arrependa. Jesus tem paciência para esperar. Ele não quer que ninguém se perca. Olha a misericórdia de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todo mundo seja salvo. Que todo mundo encontre a salvação em Deus. Muitos dizem, Jesus não volta mais, está demorando para voltar. Porque ainda ele não viu arrependimento nas pessoas. Ele é longânimo, é paciente para esperar. Aqui em 2 Pedro 3, verso 9, nós lemos que o Senhor não demora para fazer o que prometeu, mas quer que todo mundo chegue ao arrependimento. Agora nós vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, depois nós vamos em Ezequiel 33, 11. O que esses textos ensinam sobre o desejo de Deus de salvar todas as pessoas? Como eu já li em 2 Pedro 3, 9, nós vamos ler 1 Timóteo 2, verso 4. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 4. Já abriu a sua Bíblia? Vocês estão acompanhando comigo os textos bíblicos? Vamos ler 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. Vamos ler. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Jesus não voltou ainda porque todo mundo precisa conhecer as verdades bíblicas. Precisamos conhecer as verdades de Deus. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, encontrem a salvação em Jesus. Todas as pessoas precisam conhecer as verdades. Eu vou ler de novo. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Por isso que Jesus não voltou ainda. Vamos lá para Ezequiel 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim: Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Do ímpio, daquela pessoa má. Deus quer que essa pessoa se converta e se volte para Ele. Mas se volte para Deus com todo o coração.
com arrependimento genuíno. Deus, quando vê uma pessoa que praticou o mal e morrer, Deus fica triste, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Daquela pessoa que pratica o mal. Ele quer que essa pessoa se converta e pare de praticar a maldade. Os versos que vêm depois de João 3,16 diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se dependesse unicamente de Deus, todos aceitariam seu amor e seriam salvos. Mas ele não força seu amor sobre ninguém. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você pode aceitar o amor de Deus ou rejeitá-lo. Deus não vai obrigar você a aceitá-lo. Deus não obriga. Deus não vai me puxar aqui e falar: Rafael, me aceita. Aceita meu amor. Aceita minha graça. Aceita minha salvação. Não, Deus não faz isso. Ele quer que as pessoas aceitem Ele de todo o coração. Aceite a sua salvação. A salvação de Deus é de graça. Deus não cobra nada, é de graça. É oferecida a você. Basta você aceitar Jesus. Somente isso. E crer em Jesus como seu Salvador e Redentor. Mesmo que muitas pessoas rejeitem esse amor, Deus nunca deixará de amá-las. Em Jeremias 31:3, o Senhor diz ao seu povo: com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Em outras passagens, a Bíblia ensina repetidamente que o amor de Deus dura para sempre. Veja, por exemplo, o Salmo 136. O amor de Deus nunca acaba, é eterno. Isso é algo difícil para nosso entendimento, já que muitas vezes achamos fácil deixar de amar os outros, não é verdade? No entanto, se nós como indivíduos conseguíssemos aprender a experimentar a realidade desse amor, ou seja, conhecer por nós mesmos o amor de Deus, poderíamos viver e tratar os outros de forma bem diferente. Olha só, quando nós temos o amor de Deus, nós tratamos as pessoas de forma diferente. Aquele vizinho que você não gosta de chegar perto dele, que não gosta de conversar com ele, você que tem o amor de Deus, vá até ele, comece a tratar ele bem, comece a falar do amor de Deus para ele, que através disso o Espírito Santo vai tocando no coração desse seu vizinho. Comece a fazer isso. Converse com ele, deixe Deus agir. Quem vai converter ele é o Espírito Santo, não é você. Você é um mensageiro de Deus. Você tem que levar o amor de Deus para ele. E a pergunta aqui que está no rodapé: se Deus ama a todos, isso significa que Ele ama pessoas de caráter questionável, certo? O que isso nos ensina sobre como nos relacionarmos com elas? Se você tem o amor de Deus, você vai saber se relacionar com as outras pessoas. As outras pessoas vão ver o amor de Deus em você. Vamos para a lição de segunda-feira, amor da aliança. O que é o amor da aliança? É o seguinte, o amor da aliança. Eu vou dar um exemplo. Você quando casa com a sua esposa, você não vai ter uma aliança com ela? Essa aliança é o quê? Você vai ser fiel a ela e a sua esposa vai ser fiel a você. Assim, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus, aceitar a sua aliança, aceitar o seu amor. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de amor especial que Deus tem conosco, usando metáforas ligadas à família, como o amor entre marido e mulher, como eu falei aqui, ou da mãe por seu filho.
Essas metáforas são usadas para descrever o relacionamento entre Deus e o povo da aliança. Essa é uma relação de amor pactual, que envolve não apenas o amor de Deus por seu povo, mas também expectativas de que as pessoas aceitem esse amor ou, em contrapartida, amém, ó Senhor, e umas às outras. Então, nós temos que ter o amor de Deus, saber amar a sua esposa, o seu marido, seu filho. Deus é amor. Quando nós temos esse amor, nós aceitamos o pacto de Deus que tem conosco, da sua aliança, que é o amor dele para conosco. Aqui nós vamos pergunta 3, em Deuteronômio 7, 6 a 9, de acordo com esses versículos, qual é a relação entre as alianças feitas por Deus e a sua misericórdia? Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, verso 6 ao 9. Olha o que diz aqui. Capítulo 7, verso do 6 ao 9. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, o nosso Deus, entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com sua força os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A aliança de Deus é o quê? É os 10 mandamentos. É o amor de Deus que ele tem para conosco. Vocês pegam o Êxodo capítulo 20, leiam os 10 mandamentos. É a aliança de Deus que tem conosco. E Deus nos deixou esses 10 mandamentos para nós obedecermos. Deuteronômio 7, verso 9, descreve um tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança, um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus não é condicional, mas a relação de aliança com seu povo é. A palavra hebraica excede, que geralmente é traduzida como misericórdia, o amor leal, ilustra o aspecto do amor divino relacionado à aliança, embora contenha outros elementos. O termo é frequentemente usado para descrever a grandeza da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Dentre outras características, refere-se à lealdade e ao amor inabalável por outra pessoa dentro de uma relação de amor recíproco. Além disso, sugere que alguém inicia esse relacionamento com a expectativa de receber o mesmo em retorno. O excede de Deus, ou seu amor, é extremamente confiável, constante e duradouro. No entanto, ao mesmo tempo, a recepção dos benefícios é condicional, pois depende da disposição do povo em obedecer e cumprir seu papel dentro desse relacionamento, que está lá. 2 Samuel 22, verso 26, 1 Reis, capítulo 8, verso 23, Salmos 25, verso 10, 32, verso 10, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14. Leia esses textos que vocês vão ver. O relacionamento de Deus. O constante amor divino é a base dos relacionamentos humanos e jamais conseguiremos igualar esse amor. Deus não apenas nos concedeu existência por sua vontade, mas em Cristo. Cristo que ele se entregou por nós em João 15:13. Sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus foi revelada quando o Senhor se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha esse amor que Deus tem por nós.
Ele mandou seu Filho Jesus Cristo se entregar por nós, morrer por nós, na cruz do Calvário. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, que está lá em Filipenses 2, verso 8. Como manter o amor de Deus em seus pensamentos? É importante fazer isso? Com certeza é importante. Você começar a pensar nos seus pensamentos. O que Cristo fez por você? Você ficar pensando. O que Cristo fez por você? Morreu por você e por mim. Pense nesse amor. Não fique só para você. Fale para as outras pessoas também. O que Cristo fez por ela. A lição de terça. Relacionamento condicional. Deus convida cada pessoa a desenvolver um relacionamento de profundo amor com Ele. Responder a esse convite de modo adequado envolve obedecer ao mandamento de amar a Deus e aos outros. Para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente seu amor. Aqui em Oséias 9:15, Jeremias 16:5, Romanos 11:21, 11:22 e Judas, versículo 21, vocês vão ler esses textos. Vocês pausem o vídeo e leiam os textos e respondam essa pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, que é a pergunta 4. É possível rejeitar o amor de Deus e até mesmo perder o acesso aos benefícios desse amor? Respondam essa pergunta. Pausem o meu vídeo e respondam a essa pergunta. É muito importante a participação de vocês. Comente no meu vídeo. Os benefícios do relacionamento de amor com Deus estão condicionados à resposta humana ao seu amor. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. Seu amor é eterno. É verdade que em Oséias 9:15, Deus diz a respeito do seu povo: não os amarei mais? Contudo, é importante lembrar que no mesmo livro ele declara sobre o seu povo: eu os amarei com generosidade. Oséias 14, verso 4. Portanto, em Oséias 9:15, não pode significar que Deus deixa de amar completamente seu povo. Em vez disso, esse verso deve se referir à condicionalidade de algum aspecto ou benefício específico do relacionamento de amor com Deus. É a nossa resposta ao seu amor. É crucial para a continuidade desse relacionamento. Jesus disse aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. E acrescenta: o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Em João 16, verso 27. A manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitarmos seu amor, o que envolve a disposição de sermos veículos desse amor. Isso não significa que o amor de Deus acaba. Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios. Não podemos deter o amor eterno de Deus, mas podemos, em última instância, rejeitar um relacionamento com Ele. É assim desligar-nos daquilo que Deus oferece, especialmente a promessa da vida eterna. Que nem eu falei, você pode rejeitar a Deus, mas você rejeitando a Deus, você vai perder as promessas que Ele fez para nós, a vida eterna. Como eu falei, Deus não obriga você a amá-lo. Deus não obriga. O amor de Deus é eterno, mas Ele não obriga você a ficar a amá-lo, a aceitá-lo. Isso vai de você. É uma escolha que você tem que fazer. Ou você ama a Deus ou você não ama. Qual a sua escolha? Eu já tenho a minha escolha. Eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, você vai obedecer aos mandamentos. Se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. Se você ama a Deus, você obedece seus mandamentos.
Deus quer obediência, mas Deus não obriga você a obedecê-lo. A pergunta que está aqui no rodapé: como as pessoas podem ver e experimentar o amor de Deus? Quer o retribuam ou não? Apesar da existência do pecado, o mundo natural ainda revela o amor de Deus? É a pergunta que está aqui no rodapé. Deus nos criou para termos o amor dele. Deus nos criou para a gente ter um relacionamento com ele. Deus é amor, mas Deus também é a justiça. Aqueles que rejeitam a Deus, não aceitam a sua palavra, a justiça de Deus vai vir. Vai vir sobre ele, sobre essas pessoas que rejeitam. Por isso que Deus não voltou ainda, porque ele quer que todo mundo chegue ao arrependimento. A lição de quarta. De quarta-feira. Misericórdia perdida. Olha importante aqui. O amor de Deus é eterno e sempre imerecido. No entanto, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas isso ocorre apenas porque Deus nos ama voluntariamente, com seu amor perfeito e eterno, antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Nosso amor por Deus é uma resposta ao que já recebemos, mesmo antes de pedirmos. Deus te ama, mesmo antes de você pedir o amor de Deus, ele te ama. O amor de Deus é eterno, ele nos ama voluntariamente. Deus ama aquela pessoa que está roubando. Deus ama aquela pessoa que está na prostituição. Deus ama aquela pessoa que está presa. Deus ama a todos. Mas o que Deus quer, meus queridos? Que essas pessoas se arrependam dos seus atos, das suas maldades, se arrependam dos seus pecados, não pratique mais os pecados, deixe os pecados, peça perdão a Deus, que Deus vai perdoar. Deus é amor, Deus é misericordioso. Aqui em 1 João, capítulo 4, dos versos 7 ao 20, com ênfase nos versículos 7 e 19, o que esse texto nos diz sobre a prioridade do amor de Deus. Eu vou ler para vocês. Vamos lá para 1 João, lá nas cartas. 1 João, que é nas cartas, capítulo 4, versos do 7 ao 20. Vamos ler. Primeira João, capítulo 4, versos do 7 ao 20. Que diz aqui: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama o Filho de Deus, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus
e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro. Que tenhamos a coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Nosso amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, se você odeia seu irmão, você não ama a Deus. Deus é amor. Deus nos deixou esse mandamento, que amemos uns aos outros. O amor de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para nos perdoar também? Se você odeia seu irmão, você não ama a Deus. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se Ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Embora Deus nos tenha criado com capacidade de amar e ser amados, Ele é próprio, é a base e a fonte do amor. No entanto, temos a escolha de aceitar esse amor e em seguida refleti-lo na vida. Essa verdade exemplificada na parábola do servo que não queria perdoar. Na parábola, era impossível o servo pagar o que devia. Ele devia ao Senhor 10.000 talentos. Um talento equivalia a cerca de 6.000 denários. E um denário era que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Um trabalhador levaria 6.000 dias para ganhar um talento. Descontando os dias de folga, ele conseguiria trabalhar 300 dias por ano e assim ganhar 300 denários. Levaria cerca de 20 anos para pagar um talento, que consistia em 6.000 denários. 6.000 dividido por 300 é igual a 20. Para juntar 10.000 talentos, então o trabalhador médio teria que trabalhar 200.000 anos. Em resumo, o servo jamais conseguiria pagar a dívida. Mesmo assim, o Senhor sentiu compaixão do servo e perdoou generosamente a sua enorme dívida. Porém, quando o servo perdoado se recusou a perdoar a dívida muito menor de 100 denários de um de seus conservos e o lançou na prisão por causa da dívida, o Senhor ficou indignado e anulou seu perdão. O servo perdeu acesso ao amor e ao perdão de seu Senhor. Embora a compaixão e a misericórdia de Deus jamais se esgotem, podemos rejeitar e até mesmo perder acesso aos benefícios dessas dádivas. O rei perdoou aquele servo dele, que devia muito para o rei. O rei perdoou a sua dívida. Mas o servo do rei não perdoou seu conservo, que devia 100 denários para ele. E quando o rei ficou sabendo disso, lançou-o na prisão. O rei tinha perdoado. Daí o rei lançou-o na prisão e anulou o seu perdão. Nós devemos perdoar aquela pessoa. Se você não perdoou seu pai ainda, perdoe seu pai, o seu irmão, a sua mãe, perdoe seu vizinho. Se você perdoar, você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem, você vai ficar em paz. O perdão de Deus nos traz paz. Pergunta aqui que está no rodapé. Já pensou em tudo aquilo que Deus já lhe perdoou? No custo do perdão? O que isso deve lhe ensinar sobre perdoar os outros? É a pergunta que está no rodapé. Você tem que saber perdoar. Se Deus te perdoou, nós temos que perdoar também. A lição de quinta-feira. Vocês receberam de graça e deem de graça. Assim como o servo jamais conseguiria quitar sua dívida, nós também nunca seríamos capazes de pagar a Deus.
conquistando ou merecendo o seu amor. O amor de Deus é incrível. No entanto, o que podemos e devemos fazer é refletir o máximo possível o amor de Deus aos outros. Se recebemos grande compaixão e perdão, quanto mais deveríamos conceder compaixão e perdão aos outros? Lembre-se de que o servo perdeu acesso à compaixão e ao perdão de seu senhor, porque nós concedeu ao seu conservo. Se amamos a Deus, não deixaremos de refletir seu amor aos outros. Se você ama a Deus, você nunca vai deixar de refletir o seu amor aos outros. Você vai saber amar as pessoas. Você vai saber levar o amor de Deus às outras pessoas. E quando você fizer isso, essas pessoas vão começar a ver em você o amor de Deus. Por onde você passar, aquela pessoa que te vê, ela vai falar, aquele ali é uma pessoa de Deus. Ele ama a Deus. Ele fala do seu amor. Ele vai começar a falar de você para as outras pessoas. E através disso, você vai conseguir levar essas pessoas ao pés de Cristo. Essa pessoa vai querer ir na igreja com você. Ela vai falar, eu quero servir esse Deus que você serve. Porque esse Deus me ama. Você falou do seu amor. Eu quero ir na igreja com você. Eu quero estudar a Bíblia com você. Mas para isso, temos que saber perdoar. Pergunta número 6. Qual é a ligação entre o amor de Deus, o nosso amor por Ele e o amor pelos outros? Eu vou deixar isso para vocês lerem. João 15:12. 1 João 3:16. E 1 João 4, versos 7 ao 12. Eu quero que vocês leiam esses textos e respondam a pergunta que eu falei aqui para vocês. Qual é a ligação entre o amor de Deus, o nosso amor por Ele e o amor pelos outros? Leiam os textos e respondam essa pergunta. Participem comigo. É muito importante a participação de vocês. Logo depois de João 15:12, Jesus disse aos discípulos, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E que ele se ordenou, entre outras coisas, Jesus os instruiu, assim como a nós, a amar os outros, como ele nos amou. Nesse e em outros textos, o Senhor nos ordena a amar a Deus e uns aos outros. Em resumo, devemos reconhecer que recebemos o perdão de uma dívida infinita que jamais conseguiríamos quitar, que foi paga na cruz por nós. Portanto, devemos amar e louvar a Deus e transmitir o amor e graça aos outros. Aquele a quem muito é perdoado, ama muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E quanto de nós falhamos em perceber quantos fomos perdoados? Se amar a Deus implica amar aos outros, devemos compartilhar com urgência a mensagem do amor de Deus, tanto em palavras quanto em atos. Devemos ajudar as pessoas na vida diária delas, aqui e agora, e também sermos canais do amor de Deus, conduzindo as pessoas para aquele que lhe oferece a promessa de vida eterna, em um novo céu e uma nova terra, uma criação inteiramente diferente deste mundo que está profundamente marcado, é devastado pelo pecado, pela morte, ambos frutos dolorosos da rejeição do amor de Deus. Querido e querida, você tem que ser canais de bênção para as outras pessoas, canais do amor de Deus para as outras pessoas. O que é ajudar as pessoas na vida diária delas? É você ir na casa de um irmão ou de uma irmã, de uma pessoa, você vê o armário dela vazio, a geladeira dela vazia, é você fazer uma compra para ela, é assim estar ajudando essa pessoa. Você alimenta ela, ela mata a fome, daí você entra com a palavra de Deus
Nós temos que ser assim, canais do amor de Deus para as outras pessoas. Jesus, ele é amor. Jesus, quando esteve nessa terra, Jesus, ele curou pessoas. Ele alimentou as pessoas. Jesus sempre estava presente na vida das pessoas, sempre ajudando. Nós temos que ser exemplos de Cristo aqui nessa terra. Ajudar as outras pessoas, falar do seu amor para elas. A pergunta que está aqui no rodapé: que ações você pode realizar para amar a Deus? Amando os outros, mostrando às pessoas o amor de Deus e convidando-as a desfrutar a promessa da vida eterna? Se você conhece a palavra, se você conhece as promessas da vida eterna que Jesus nos deixou, nós temos que falar dessas promessas de vida eterna para as outras pessoas. Nós vamos morar eternamente com Jesus. Quando Ele voltar aqui nessa terra, quando Ele vir aqui buscar a sua igreja. Sabe o que é viver eternamente? Nunca mais iremos morrer. A morte não existirá mais. Não vai existir mais dor, mais pranto, nada. Porque nós estaremos com Cristo eternamente. Estudo adicional de sexta-feira. Leia de Ellen G. White, O Caminho a Cristo, páginas 59 e 66. O privilégio de falar com Deus. Olha aqui. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração repleto de amor se internece com as nossas tristezas, expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Não é grande demais para Ele suportar, pois Ele que mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para Ele. Perceba, para que Ele perceba, não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele. Ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir aos mais humildes de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhes desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas, que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu amado Filho. Então, se você está passando alguma necessidade, tristeza, preocupações ou alegrias, vá a Deus. Está com problema, vá a Deus, porque somente Deus resolve os nossos problemas, somente Deus nos traz a solução. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Esse foi o estudo 2 da Escola Sabatina, o amor da aliança. A aliança de Deus para conosco é o amor, seu amor, a obediência, obedecer os 10 mandamentos, que são as leis de Deus que nos deixou. Deus, Ele nos ama, mas Ele quer que você pare de cometer os pecados. Deixe esse seu pecado, se arrependa e volte para Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. E lembre-se que vocês deixem ser o Espírito Santo ser o nosso intérprete. Que você vá à Bíblia e peça sabedoria a Deus que Ele te dá.